Bom dia, eu hoje quero-vos falar de uma escritora ao nível mundial. Trata-se de Clarice Lispector, que nasceu na agora Ucrânia em 1920 e morreu no Rio de Janeiro em 1977. Clarice Lispector era judia e os pais judeus também, e durante as perseguições que houve contra os judeus entre 1918 e 1920, a família de Clarice Lispector tentou e conseguiu abandonar o mundo soviético e conseguiram fugir para o Brasil e no Brasil conseguiram chegar a Maceió em 1922. Clarice esteve no Maceió entre 1922 e 1985 e depois conseguiram as pessoas de família irem para o Rio de Janeiro. Chegaram ao Rio de Janeiro em 1985. Clarice Lispector publica o primeiro livro, o primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, em 1943. Quero já dizer-vos que Clarice Lispector queria muito fazer Direito e na Universidade do Rio de Janeiro entrou em 1941 a fazer Direito e conheceu nomes importantes da cultura. Embora ela já estivesse cada vez mais interessada em literatura. Ela conhece um colega por quem se apaixona, Luís Cardoso, mas Luís Cardoso, um intelectual, era homossexual. Ficaram amigos e Luís Cardoso tenta apresentar Lispector a intelectuais do seu tempo. Também de assinalar outros romances muito bons de Lispector. Por exemplo, em 1949, A Cidade Sitiada, em 1964, A Paixão segundo G.H. Depois, a nível dos contos, ela foi uma contista notável. Temos, por exemplo, Laços de Família, de 1960. Em Laços de Família, que é um livro interessantíssimo, nós verificamos que Clarice Lispector trata e aborda alguns aspectos do cotidiano das pessoas com um olhar cáustico, com um olhar de desconstrução. Há muita gente que diz que Clarice Lispector tem muito a ver com Kafka. Kafka também era judeu. No conto Feliz Aniversário, que está inserido em Laços de Família, nós encontramos o aniversário de uma senhora já idosa de 89 anos. A família vai chegando ao apartamento por causa do aniversário da senhora e nós apenas verificamos o seguinte: as pessoas de família, todas com um grande sentido de paternalismo e ao mesmo tempo de uma certa ausência no sentido de dizer porque é que esta velha já não morre. Portanto, esta imagem de um aniversário descabido, um aniversário de alguém de 89 anos,
que sente o aproximar da morte, e os familiares, filhos, netos, provavelmente aquele pensamento que surge: já viveste tantos anos, vive só mais um ano para fazer os 90 anos. Não lhe dizem, mas a protagonista, que se chama Zilda, a protagonista sente da parte da família esse desprezo. Clarice Lispector funda uma narratividade que tem a ver com grandes questões universais: a vida, a morte, o amor, a paixão, o sonho, o pesadelo. Há na escrita de Lispector um universalismo sobre as grandes temáticas filosóficas. Houve muita gente que disse: ela foi inspirada por Sartre, ela foi inspirada por Camus, Clarice Lispector, era uma tradutora notável, ela dominava várias línguas, ela ia muito para além disso, era uma grande escritora. Há pessoas que gostam muito de apontar em Clarice Lispector o facto de ela não ter sido uma grande revolucionária política. Como sabem, o Brasil teve sempre, mais ou menos, no século XX, muito ligado a regimes ditatoriais. É um facto que, por exemplo, toda a gente sabe que Clarice Lispector se dava mais ou menos com Getúlio Vargas e com a mulher dele. Isso tem sido muito criticado, mas também temos de ver que o Brasil, entre a época de Vargas e depois aquilo que vai ser a ditadura, a ditadura terrífica brasileira, até os anos 85, portanto, realmente temos um Brasil muito complicado do ponto de vista político, com exceção de alguns anos de Goulart ou qualquer outra coisa. E eu quero fazer aqui a defesa de Lispector, porque Lispector não é que alguém esteja para além da política, mas Lispector vivia para a linguagem. Ela era também jornalista e era assim que ganhava a vida, também esteve ligada a uma agência nacional, era assim que ela ganhava a vida, ela precisava de ganhar a vida, e temos uma mulher da linguagem, do trabalho, da escrita. Ela foi casada com um diplomata, ainda esteve ausente do Brasil uns anos, mas não gostou, e quando pôde, em 1959, voltou para o Rio de Janeiro. Voltou para o Rio de Janeiro e vivia sozinha, também às vezes com a irmã e os filhos, e ela é uma mulher de uma dimensão que vai para além da questão política ou partidária. Morre a um dia de fazer 57 anos. Não há palavras para a escrita dela. É uma escrita mundial, atravessa tudo. Lispector está traduzida em todas as línguas.